Que bom que vocês vieram aqui para aprender, né? Eu acho fantástico, né? O tema dessa quarta-feira, que é a da segunda quarta-feira do mês, é Verdades que Libertam, baseado naquilo que Jesus disse: e conhecereis a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos, nós somos livres. E o que a liberdade traz? Traz segurança, traz paz. O Evangelho de Jesus, ele traz exatamente isso: uma segurança, uma firmeza, um descanso em Deus, sabendo que não é o que nós fazemos ou viermos a fazer, nem aquilo que nós fizemos, nem o que nós estamos fazendo, nem o que viermos fazer, mas é a nossa fé no que Jesus já fez. Esse é o Evangelho. Paulo diz, né, que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu quanto do grego. Porque o poder de Deus ele se manifesta de fé em fé, de justiça a justiça. O justo viverá pela fé. Então o Evangelho, ele é suficiente. Amém? E o que é o Evangelho? O Evangelho é o que Cristo fez. Não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos. Antes de começarmos, Espírito Santo, estamos aqui para recebermos uma revelação, um entendimento correto da palavra de Jesus. A tua palavra, Senhor, diz que o Espírito Santo viria e nos ensinaria todas essas coisas. Então, debaixo dessa unção, dessa nuvem de Deus, que o Espírito Santo tenha liberdade para nos ensinar nessa noite. Que saiamos daqui, você quando assistir em outro lugar, que você saia desse encontro com Deus com certeza daquilo que Cristo fez e que é suficiente para todos nós. Ao Senhor toda honra e toda glória. Amém. Eu creio que assim, para a gente entender de uma forma correta, hoje eu estava aqui na igreja, estava orando, eu estava pensando, acho que eu vou fazer um passo a passo de como interpretar a Bíblia corretamente. Para eu interpretar a Bíblia corretamente, eu preciso saber se esse texto ele está no Antigo ou no Novo Testamento. Eu preciso saber se está Antigo Testamento, mas qual parte? Porque de Gênesis até Êxodo era um tipo de graça. E depois começa a lei, que vai até quando? Quando Jesus nasce? Não. Somente quando Jesus morre e ressuscita, que a lei foi totalmente cumprida. Quando Jesus fala determinadas palavras, ensinos, ele está falando para quê? Para ser colocado em prática, ou colocando condições que são impossíveis de serem colocadas em prática. Lembra da semana de domingo? Você quer ser discípulo? Jesus vivo, ele falou o quê? Beleza, quem quer ser discípulo aqui, levanta a mão. Todo mundo, talvez a multidão, eu quero. Então deixa eu estabelecer as condições para vocês. Quem amar mais o pai, mãe, filho e filhas, irmãos e até a própria vida, mais do que eu, não pode ser meu discípulo. E além do mais, você tem que carregar a sua cruz. Jesus estava vivo, vivíssimo da Silva, ele não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Essa era a palavra de Jesus. E isso às vezes ainda é pregado dia a dia, pregado ainda para as pessoas hoje. Sai de um púlpito um peso, um fardo absurdo desse, mas o que tem de diferente? Aí depois lá no finalzinho, é o mesmo Jesus falando assim, para os discípulos, ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, agora ele aparece diante dos discípulos e fala o seguinte: ide fazer discípulos de todas as nações. Que jeito? Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a guardar, e por aí vai, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Espera aí, eu preciso chegar a uma conclusão. Jesus mudou, Jesus mentiu no primeiro ou mentiu no segundo? O que aconteceu entre a primeira declaração de Jesus e a segunda? Quando nós começamos a entender dessa forma, aí nós vamos entender que a morte e a ressurreição de Cristo tem um peso enorme, fez uma diferença absurda na vida de toda a raça humana, de todos os seres humanos. Hoje o que nós vamos falar então, continuando? Essas palavras que Jesus está dizendo, essas palavras são direcionadas a quem? Aos discípulos, igreja que já nasceu de novo, a uma multidão que não nasceu de novo, ou aos fariseus que são os legalistas? Eu já vi pastores falando para a igreja: raça de víboras, sepulcro caiado, tipo assim, vocês não valem nada, é quase isso. Mas espera aí, se você olhar no contexto,
Jesus estava direcionando essas palavras para os fariseus. Não era para os crentes, não era para a igreja, não era para os discípulos, muito menos para a multidão. Então, quando a gente começa a entender esses momentos, essas palavras fazem parte antes ou depois, foram pronunciadas antes ou depois da morte de Jesus. Jesus, quando ele esteve nessa terra, a lei, o que vigorava? Era a lei de Moisés ainda. O que é lei? Eu interpreto da seguinte forma: lei são todas as obrigações que o homem deve cumprir para de alguma forma ser aceito, perdoado e justificado diante de Deus. E o que é a graça? Tudo aquilo que Cristo fez em nosso favor, o que Ele fez, não mais o que eu faço. A lei é de baixo para cima, e o cristianismo, a graça, é de cima para baixo. Então, quando a gente começa a entender desse jeito, a Bíblia ela fica mais interessante, e é o que eu falo, começa a ter um sentido, começa a ter começo, meio e fim, porque isso é muito sério. Jesus, ele mudou? Porque no começo ele fala que se você quiser ser discípulo dele, você tem que abrir mão de tudo, da sua vida, de todo mundo, de dinheiro. Lembra do jovem rico? Você quer me seguir? Ele chega, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele fala, é sossegado, moço. Como é que você está vivendo? Você cumpre os mandamentos? Cumpre, eu amo a Deus, eu dou o dízimo, eu honro meu pai, eu não minto. Tá. E aí, Jesus, está faltando alguma coisa? Eu falei assim, só uma coisinha. Você é rico, né? Muito rico. Vende os teus bens, dá aos pobres e me segue. Ele fala, mas aí você forçou a amizade, Jesus. E a Bíblia diz que ele saiu dali triste. E aí prega-se hoje o quê? Se você não der, irmão, você não vai. Como é que vai seguir Jesus? Como é que isso e como é que aquilo? Porque um dia eu quero pregar esse texto que ele é maravilhoso e você vai falar assim, nó, que coisa fantástica. A minha questão hoje é o seguinte, por que os discípulos não perguntaram mais? Por que eles não chegaram, Jesus, espera aí, para tudo. Você está querendo dizer o que com isso daí? Provavelmente domingo eu vou pregar sobre a parábola das 10 virgens. Top, pastor, porque a revelação, o entendimento. Entendendo que quando Jesus disse isso para os discípulos, ele ainda estava vivo. Você vai falar assim, não é possível. Só que ninguém perguntou. De todas as parábolas, só tem duas que eles perguntaram para Jesus. É a do semeador, a explicação, né? Do semeador e a do joio e do trigo. E Jesus falou, senta aqui que eu vou explicar para vocês. Por que não perguntou, eles não perguntaram todas? Aí dá trabalho para nós. Aí nós temos que orar mais. E aí quando lê ali, nu e cru ali, aí joga algo para a igreja, que a igreja fala, eu não dou conta, eu não consigo, isso é impossível. E a gente vai vivendo a vida assim, sem entender, e vai levando, e por aí vai, mas está tudo errado. Hoje nós vamos falar sobre arrebatamento. E assim, quando eu escrevi, né, arrebatamento na lei e na graça, é o Jesus vivo, quando ele falou sobre arrebatamento, aí Jesus morre e ressuscita, aí Paulo depois, no mesmo assunto, nas mesmas palavras de Jesus, ele traz um novo entendimento. Quem que está errado? Jesus ou Paulo? E já de início eu falo que ambos estão certos, porque quando Jesus disse o que nós vamos ler agora, ele estava vivo. Então aquele era o jeito do arrebatamento. O que é arrebatamento? A palavra arrebatamento é ser arrancado abruptamente, ser tirado com força. Arrebatamento é o que está prestes a acontecer, teologicamente, biblicamente falando, não falta nenhum ponto, nenhuma profecia a ser cumprida, a se cumprir, para que o arrebatamento aconteça. Ou seja, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a alguns anos. Eu, Marcelo, particularmente, por alguns estudos que eu tenho acompanhado, até um dia eu preguei sobre isso, né? Eu imagino que nós não passa de 5, 6, 7 anos. Está tudo meio já agendado, até o anticristo ele já está meio que no pacote, tipo, eu já sei mais ou menos como é que estão as coisas, e eu sei que vai ser mais ou menos por ali naquela época, por isso que lá na ONU,
existe a Agenda 2030, ou seja, a Agenda de 2030, onde o anticristo vai fazer e acontecer. Para que o anticristo apareça desse jeito, a igreja já não estará aqui mais. Pastor, você não acredita que a igreja vai passar na tribulação? Para quê? Por que a igreja passaria pela tribulação? Por que a igreja seria punida? Por que você e eu, como cristãos, que nascemos de novo, não pela nossa obra, mas pela nossa fé no que Jesus fez, por que você acha que você tem que passar? Hoje nós vamos ler um versículo a respeito disso. Entenda que tribulação é julgamento de Deus. Tribulação é punição de Deus para um povo que não o recebeu. Se você recebeu, para que você vai ser punido? A nossa punição já foi lançada sobre Jesus na cruz. Eu não preciso ser punido duas vezes. Se Jesus já foi punido no meu lugar, por que eu seria punido novamente? Por isso que, se Jesus carregou a minha cruz, por que eu tenho que carregar a minha de novo? Amém? Essa é a maneira correta de interpretar a palavra de Deus. O que já foi feito? Se eu preciso fazer de novo, então significa que o que foi feito foi insuficiente ou foi imperfeito. Nossa, eu amo quarta-feira, porque a minha cabeça ela fica voando. Por que a Bíblia diz lá em Gênesis que no 7º dia Deus descansou? O que você acha que é descanso? Ai, Deus cansou pra caramba, 6 dias trabalhou esgotado, estava lá estressado, deitou numa rede, pegou uma limonada. Não. A palavra descansar é não precisar refazer o seu trabalho. Cada dia que terminava, no final da tarde, Deus ficou bom. Segundo dia fez, bom. Sexto dia, muito bom, que foi quando Deus nos criou. No 7º dia está escrito que ele contemplou toda a sua obra e descansou. É mais ou menos assim, eu não preciso fazer de novo. Lá em Hebreus, não lembro qual versículo, está escrito que o povo de Deus, capítulo 4 de Hebreus, fala que nós precisamos entrar em um descanso de Deus. Assim como Deus descansou das suas obras, nós também devemos descansar das nossas. Ou seja, aquilo que Jesus fez foi perfeito, eu não preciso fazer mais nada, eu preciso receber pela fé aquilo que já foi feito. Isso é descansar em Deus. E só o Evangelho puro concede isso para as nossas vidas. Só quando nós temos o entendimento correto do que Jesus fez por nós, Ele morreu para perdoar todos os nossos pecados, todos. Não vou entrar nisso, porque senão vai ficar diferente o tema. Todos significa, sabe quais? Os pecados meus do futuro. Quando eu vier a pecar, eu tenho perdão em Deus. Então já que é assim eu vou viver. Não é nada disso. Quando eu errar. João diz o que lá em 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, saiba. Você precisa confessar pecado quando você peca? Saiba que você tem um advogado, o justo, Jesus Cristo, que faz propiciação por todos os nossos pecados e de toda a raça humana. Ei! Deus, Jesus que me propicia, Jesus que me beneficia, Jesus que me favorece. Morreu na cruz para perdoar todos os meus pecados e foi ressuscitado para minha completa, plena justificação. Eu fui perdoado e fui declarado aceito diante de Deus. O próximo versículo, porque por isso que eu amo esses dois, esse casalzinho. Romanos 4, 25, isso. O próximo é Romanos 5, 1, que é o capítulo 5. Versículo 1 começa dizendo, portanto, Paulo fala, justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz. A gente estava conversando aqui agora. Você conhece crente que é inseguro? Eu conheço demais.
Você conhece cristão que está na igreja faz 155 anos e não tem certeza que ele vai para o céu? Eu conheço. Você conhece pessoas que têm, que ainda cai na mentira de um pastor que diz que se você não ofertar, não dizimar, você está roubando a Deus e ladrão não entra no reino dos céus? Eu sei, que eu já fui assim. Sabe por que tem muita igreja que está bombando de gente? Medo. Medo de perder arrebatamento, medo de Deus estar bravo, medo de Deus pôr doença, medo de Deus arrebentar com o emprego, medo de Deus acabar com a vida dela, porque acredita que Deus é mau ainda. Pastor, mas tem umas passagens da Bíblia que Deus, sim, lá no Antigo Testamento, para o povo judeu, concordo plenamente. Estamos no Novo Testamento e somos gentios, não somos judeus. Então, quando a gente começa a entender a Bíblia nesse espectro amplo, moço, é difícil cair em historinha, hein? Por isso que assim, né? Tem um pastor famosíssimo aqui no Brasil, mestre, não fez um livro agora, e eu fui ler um podcast dele de 1h20. Eu fiquei triste. Sabe o que ele fala? O livro chama, daqui a uns dias vocês vão saber, ou talvez já sabem, a transformação da graça. A graça para ele é um processo. A graça é uma porta que você entrou. E agora você vai caminhar num processo. Quem sabe no final de tudo dá tudo certo. Mas você pode abortar no meio do processo. A graça é processo. A graça é Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus. Durante 1h20 de um podcast, desses que tem 1 milhão de visualização em 1 hora, ele não disse em nenhum ponto a palavra filho. Porque trata as pessoas como ovelhas, servos, evangélicos, pecadores que estão fazendo de tudo para ver se de alguma forma consegue terminar esse processo. Chega a citar, não é? E comentava com fulano, não é fulano? O que Jesus disse? Porque a estrada é apertada, a porta é estreita. E tipo assim, e tem gente pregando uma graça aí que é de qualquer jeito. Eu falei, o quê? O quê? Então, não entendeu nada. E está trazendo um fardo, porque a graça que ele está super feliz de compartilhar, é uma desgraça. Pastor, falta de graça. Não tem graça nisso. Ô Paula, coloca para mim, por favor, só Romanos capítulo 11, verso 6. Se você guardar esse versículo no teu coração, para toda mensagem que você ouvir, para todo texto que você ler, para alguma palavra, revelação, profecia que alguém venha trazer para você, isso daqui vai mudar a tua vida para sempre. Romanos capítulo 11, verso 6, olha o que Paulo disse. Porque se é pela graça, já não o é pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Ou é graça ou não é. 99% de graça, 1% de lei. Lei. Ou é graça ou não é. Caso não fosse, seria obra. Então, guarda isso na tua cabeça. Se você está lendo um texto, se você está lendo um livro, ouvindo uma pregação, uma mensagem, alguém teve um sonho e trouxe para você, se não for graça 100%, tá bom, Deus abençoe, toque sua vida, mas eu não quero nunca mais te ouvir. Por quê? Porque vai trazer mistura. Já falei para vocês domingo, falei 3 vezes. Paulo, no livro de Gálatas, por 3 vezes, ele fala, então como é que é a história? Gálatas, entenda o que significa a carta de Paulo aos moradores da cidade da Galácia, como se fosse Poços de Caldas. Paulo vem aqui em Poços, estabelece a igreja, sal da terra, e daqui 3 anos ele depois fala assim, eu quero saber a notícia como é que está o sal da terra. Aí ele fica sabendo que aqui
existe a graça que ele trouxe, o evangelho puro e sadio que ele trouxe, mas o pastor Marcelo começou a introduzir algumas coisinhas. Tem 3 pontos na carta que Paulo escreveu, que Paulo fala assim: ei, vocês começaram na fé, e agora vocês estão querendo se aperfeiçoar na carne? A palavra dele é assim, ó: quem que enfeitiçou vocês? Um outro ponto, esse é o 3, no capítulo 5, Paulo fala assim: vocês estavam correndo bem, quem vos impediu de continuar correndo? Porque essa forma que vocês estão vivendo, esse ensino que vocês estão aprendendo aí, não vem daquele que vos chamou. Quem está persuadindo vocês? E ele termina dizendo: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então por isso que eu falei, às vezes eu bato muito em cima disso, porque Paulo batia, porque Paulo era um combatente da graça de Jesus. Porque viver na graça é valorizar e honrar o que Jesus fez. É chegar para ele e falar assim: eu não vou fazer nada. Quando eu estou falando não fazer nada, eu não vou acrescentar nada, eu não preciso fazer nada, eu não preciso obedecer para eu ser salvo, eu não preciso dar dinheiro para eu ser salvo, eu não preciso frequentar a igreja para ser salvo, eu não preciso. Por que o sal da terra, às vezes por que tem poucas pessoas que têm frequentado o sal da terra? Sabe o que eu tenho visto ultimamente, que eu tenho falado às vezes com algumas pessoas? Efeitos colaterais da graça. O camarada, ele chega nesse ponto e fala assim: o quê? Uai, se eu não for na igreja, pastor, eu vou perder a salvação? De jeito nenhum. E se eu não contribuir, eu perco a salvação? Também não. Se eu não servir na igreja, eu perco a salvação? Não. Pastor, se eu não voltar mais na igreja, o que acontece? Você continua sendo salvo. Porque a salvação, meu irmão, não é doutrina, é adoção de filho. Pensa o teu filho. Pensa um caso assim que é muito estranho, a gente não conhece ninguém. Um filho teu muda para a Austrália. E aí você fica sem ter contato com ele, sem saber notícia dele. Deixa de ser filho porque não tem contato? Porque não está dentro da casa do Senhor, do seu pai? Por isso que quando eu escutei ele durante 1h20, que eu cheguei, eu falei assim: não, a hora vai melhorar. Aí depois, no metade, eu já vi que não ia melhorar, eu falei: agora que havia até onde que esse caboclo vai. Não existe a palavra filho. João capítulo 1, verso 12, o que diz? Mas a todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes a autoridade ou o direito de se tornarem filhos. Responda para você: o teu filho, certo ou errado? Certo é teu filho. E quando ele está errado? É filho. Está dentro da igreja, está dentro da tua casa, é filho. Está morando lá na Austrália, é filho. Te obedece, é filho. E quando ele te desobedece? Filho. Pastor, então entenda o seguinte, para a gente caminhar, senão nós vamos ficar nesse trem aqui. Então o seguinte, não precisa obedecer para ser salvo, não. Obediência para mim hoje é fruto, não é raiz. A laranjeira, ela produz o fruto laranja. Por quê? Porque a raiz dela é de laranjeira. Quando eu produzo frutos bons, coerentes ou concernentes com a obra de Deus, se é obra? Não, é fruto. Por isso que a Bíblia diz, preciso pregar daqui uns dias sobre isso, né? Obras da carne, esforço próprio da carne e fruto do Espírito. E tem gente que fala: não, porque eu tenho o fruto da paciência, o fruto da... Tem nada, nós não temos nada. Nós temos obras da carne. Aí a gente nasce de novo. E aí nós queremos ficar de bacana. Não é você não. É o Espírito Santo na tua vida que tem produzido o fruto dele na tua vida. Você é um galho de um tronco chamado Cristo. Não é isso que diz em João 15? Vós sois os ramos, ele é a videira.
E a gente às vezes fica aí se achando que nós estamos produzindo. Não estamos produzindo nada mesmo. Não, meu irmão. Quem produz é o Espírito Santo. Por isso que Paulo disse, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Não existe glória nenhuma em nós, não. Existe uma grande satisfação, um grande privilégio de nós sermos participantes dessa graça, dessa gloriosa graça do Senhor. Para por aí e ponto. Vamos para o céu não porque somos bons, porque Ele é bom. Nós o amamos porque Ele amou primeiro. Nós podemos hoje falar, nossa, eu se arrependi. Porque Ele estava lá na cruz. Porque se não existisse uma cruz e um túmulo vazios, eu vou me arrepender, eu vou mudar minha maneira de pensar, para quê? Eu vou me converter para quem? Então em nós não tem nada de bom. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem do Prince, e eu gostei da palavra que ele usou, ele falou, e que é exatamente o sentimento que eu tenho da graça. Ele falou assim, a graça, ela agride o bom. Eu falei, é isso. A graça, o favor imerecido, ela chateia, ela irrita o bom. Ela fere o caridoso, o que faz e acontece. Pastor, então, eu não vou fazer boas obras? Façamos, não com o propósito de sermos aceitos, perdoados, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o próximo, não tem a ver com Deus. Amém? Vamos entrar no tema? Que isso daí foi só a introdução, mas tudo isso eu espero assim que você vá aprendendo com isso, porque é muito bacana. Quando falamos de arrebatamento, o dia que a igreja for removida da terra, a pergunta é quem que vai ser arrebatado? E aí, Jesus, capítulo 24 de Mateus, Jesus vivinho da Silva, não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Jesus com os seus discípulos, capítulo 24 começa falando como que, quando será o final, será os sinais da tua vinda, quando esses sinais, quando as coisas vão acontecer. E Jesus vem falando, das mulheres, que é como a mulher com as dores de parto, quando vocês viram essas coisas acontecendo, então está próximo. E o finalzinho desse capítulo 24, que está falando sobre isso, está escrito desta forma. O subtítulo é Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Então Jesus fala para eles, entretanto, a respeito daquele dia e hora, falando sobre arrebatamento, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, então o dilúvio foi uma punição, foi um julgamento. Nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo vivia uma vida normal, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram. Desapareceu. Até que chegou o dilúvio e levou a todos. E aí ele fala, assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. E para deixar bem claro que ele está falando sobre arrebatamento, ele continua dizendo, 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, arrancada de uma forma rápida dali, e outras ficará para trás. E aí ele coloca e fala isso, por isso vocês prestem atenção, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o Senhor. E aí ele traz uma ilustração para a gente entender, contudo entender isso daqui é para a gente ficar em paz. Olha o que Jesus falou, terminando para a gente ficar bem tranquilo. Entenda isso daqui que eu vou falar para vocês. Se o proprietário de uma casa soubesse a hora que viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas. Presta atenção nessas últimas palavras amorosas de Jesus. Vocês fiquem bem espertos, pois o Filho do Homem virá no momento em que você menos esperar. E mais ou menos assim, vai dormir.
discípulos, Deus abençoe, toca a vida. Eu vou embora, eu vou lá para o monte orar um pouco, eu vou também, Jesus, porque eu não pode dormir. O que Jesus disse aqui? Falando sobre arrebatamento, que eu não vou pregar sobre agora. E ele estava falando o seguinte, falou, ó, se um pai, um dono da casa, soubesse que hora o ladrão viria, ia ficar atrás da porta com a garrucha. Apareceu, bumba. Mas não sabe. Por isso que o ladrão muitas vezes tem êxito. Porque ele vai na hora que está dormindo, na hora que ninguém está vendo, na hora que isso e que aquilo. Aí Jesus pega e faz uma ilustração, ele linka uma coisa com a outra. Fala assim, ó, então, se eu fosse vocês, ficaria bem alerta. Não durmam, porque na hora que você dormir, vai ser a hora que o filho virá, que eu vou voltar. Se eu ouvisse tais palavras, duas situações, eu ia falar para ele desesperado, falar, moço, eu não entendi. Me explica isso que você está falando, porque o que você está falando, eu não posso dormir mais. Irmãos, pensa uma coisa, Jesus falando assim, ó, fica alerta. E ele termina dizendo, na hora que você cochilar, Horaci, vai ser a hora que eu vou aparecer. É isso que está escrito. A minha pergunta para vocês é o seguinte, isso aqui, literalmente, é possível de nós fazermos? Você vai ficar sem dormir, você vai ficar alerta o dia inteiro. Cadê Jesus? Isso não existe. E isso é pregado. Você vigia, irmão. Você fica esperto, meu irmão. Você. Jesus estava vivo. Jesus não tinha morrido. Palavras de Jesus. Todas as palavras de Jesus, entenda o seguinte, acho que eu não tinha colocado, mas põe para mim, Paulo, Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Nós precisamos entender que quando Jesus nasceu, ele nasceu debaixo da lei. Eu falei isso domingo. Você precisa entender isso. Gálatas 4, 4, 5 fala que Deus, na plenitude dos tempos, todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Para quê? Para resgatar os que estavam subjugados pela lei. A lei não é bacana, a lei é contrária, a lei é pesada, a lei nós não damos conta de cumprir. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a membresia de uma igreja evangélica. Não, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio de um lado, nasceu na lei, eu vim para cumprir a lei, e do outro lado, eu vim para adotar vocês, para tornar vocês filhos. Vocês vão deixar de ser criatura e agora serão chamados filhos. Isso é pregado. Evangélico, servo, membro. É isso. Mas filho, porque se trouxer esse modo operandes, filho, peraí, meu pai e minha mãe estão ali. Eu sei o que é ser filho. Graças a Deus tenho pais excelentes. Eu sei o que é ser filho. Eu sei da liberdade que eu tenho, eu sei da segurança que eu tenho, eu sei de tanta nhaca que eu já fiz na minha vida, e os meus pais continuaram meus pais, e eu continuei filho. Houveram consequências de alguns erros meus? Muitas. Entristeci meu pai e minha mãe? Muitas vezes. Deixei eles sem dormir? Muitas vezes. Mas não teve nenhum momento, nesses 50 anos de filiação, que eu deixei de ser filho. Não teve em 50 anos da minha vida, que semana que vem, na outra eu acho, 51, que é uma boa ideia, não, nenhum momento desses 51 anos, eu tive assim, nossa, hoje eu errei. Eu acho que eu não sou filho mais. Hoje eu desobedeci minha mãe, eu acho que ela não me ama mais. Hoje eu fiz uma coisa errada, eu acho que meu pai vai riscar o meu nome, riscar o sobrenome dele na minha vida. Nunca existiu. Nunca existiu. E hoje coloca-se um jugo, um fardo, uma condição, que as pessoas falam assim, caramba, mas aí não tem jeito, é impossível. Aí para aqueles que querem deturpar a graça, então pode tudo. Poxa, eu já perdi a paciência, eu nem respondo mais. Eu nem respondo mais. Jesus, quando ele está vivo, ele falou duas coisas ali.
Ele falou assim, ó, se eu fosse vocês, eu ficava esperto, alerta, vigilante, de olho aberto. Porque na hora que você cochilar, vai ser a hora que eu vou aparecer. Deus bom esse, não é não? Fantástico, amoroso, e compreende a nossa vida, né? Trabalhou nada, o dia inteiro à toa, então eu posso ficar 24 horas acordado. Esse é o Jesus vivo. Aí Jesus morre, a próxima mensagem de Jesus é sobre a parábola das 10 virgens, que provavelmente domingo eu vou pregar. Porque ontem eu estava conversando com o irmão, nós ficamos uns 40 minutos no WhatsApp. E chegou uma hora que Deus fez assim para mim, uau, moço, eu tive um entendimento sobre a graça, um entendimento sobre essa parábola, que eu não tinha tido ainda, e vale a pena, eu quero compartilhar com vocês. E aí o que acontece? A próxima mensagem aqui, esse daí é o último versículo do capítulo 24. O próximo capítulo, que é o 25, Jesus ele coloca uma condição que você fala assim, se, domingo vocês vão entender, entendendo você vai falar assim, bem, não é que ele subiu a régua, ele pôs a régua no 20º andar e está falando para eu pular. Jesus morre, Jesus ressuscita. Paulo, que não conviveu pessoalmente com Jesus, mas passou durante muitos anos sozinho no deserto da Arábia, orando em línguas. Ele fala que ele teve revelação do Espírito Santo de quem era Jesus. Por isso que ele fala, eu sou o que sou por causa do Espírito Santo. Por isso que eu compartilho com vocês, ore em línguas. O Espírito Santo traz entendimento, revelação. Abre os teus olhos, você começa a ver diferente, pensar diferente, entender de uma forma diferente. E aí, Paulo tem um entendimento a respeito desse dia. O dia que Jesus virá como o ladrão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso do 1 ao 11, ele diz assim, caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Você entende que Paulo está referindo-se às mesmas palavras de Jesus? Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto toma uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Falando do capítulo 24 de Mateus. Entretanto, agora ele vem aqui e fala assim, ó, vós irmãos, volta para mim, Paulo, eu preciso que você, esse daqui, ó, aquele lá mesmo, tem uma palavra aqui que eu ia apontar o dedo aqui para ver se apontava lá, mas não tem jeito. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre nós ou eles? Eles. Então a repentina destruição será sobre eles. Quem são eles? Os que não são dos nossos. Quem são eles? Os que não são da igreja de Tessalonicenses. Os que não são cristãos. Então a repentina destruição é sobre eles. Paulo tinha tanta noção disso que no versículo 4, próximo, entretanto, vós, irmãos, uma coisa para eles, agora uma palavra para nós, os irmãos cristãos da igreja de Tessalonicenses. Entretanto, nós, ou vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas. Isso daqui é uma afirmação. Nós não estamos nas trevas. Por quê? Porque o dia que Jesus entrou na sua vida, Jesus é a luz. Eu deixei das trevas, não porque eu não bebo, porque eu não uso droga, porque eu não mato, porque eu não roubo. Não é disso que Paulo está falando em primeiro lugar. Porque se eu achar que uma pessoa que é boa, correta, honesta, justa e caridosa, ela está na luz, então ela não precisa de Jesus. É isso que precisa ser fundamental nas nossas vidas. Ninguém vai para o céu porque é bom. As pessoas vão para o céu porque nasceram de novo em Cristo. Lembre-se do ladrão crucificado ao lado de Jesus.
Ele não merecia o céu. Mas ele foi agraciado, um favor que ele não merecia. Voltando. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Você não está nas trevas, então esse dia não vai ser, você não vai, nossa, o dia me pegou de ladrão e eu fiquei. Não existe isso. Paulo está afirmando que não é assim que vai acontecer, porque nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz. Amém? Continuando, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Por quê? Porque são bons, os moradores, os cristãos, os crentes da igreja de Tessalônica são bons? Não, porque aquelas pessoas da igreja da cidade de Tessalônica, um dia eles nasceram de novo. Um dia eles deixaram de ser das trevas e passou a ser da luz, deixou de ser da noite e passou a viver no dia. Ele diz aqui, vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e muito menos das trevas. Você se vê assim? Pastor, quando eu estou numa quarta-feira com a mão levantada adorando a Deus, sim. Não, meu irmão. Nós precisamos separar comportamento de posicionamento. Pensa no teu filho. Ele é filho, independentemente do seu comportamento. Amém? João Pedro, bonzinho, filho. E desobediente, filho. Nós somos da luz. Se nós não estamos permitindo que o Espírito Santo produza frutos através das nossas vidas, mas nós temos praticado às vezes ainda obras da velha natureza, da carne, nós somos, porque nós fizemos coisa errada, nós deixamos de ser filho. Aí quando nós acerta, Não, meu irmão! Uma coisa é comportamento, outra coisa é posicionamento. Deus me vê como filho. Só um adendozinho para você entender. O filho pródigo, porque ele estava longe da casa do pai. O filho pródigo, porque ele sabia de tanta coisa errada que ele estava fazendo. Chegou um dia que ele não se via mais filho. A pergunta é, o pai, em algum momento, deixou de vê-lo como filho? Isso é o Evangelho. Então, quando a gente entende quem nós somos, Paulo está falando, volta por favor, Paulo. Paulo está falando o quê? Nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e muito menos das trevas. Continuando. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, adormecem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embebedam. Dá uma paradinha aqui. Se o texto parasse nesse ponto aí, poderia... Peraí, pastor Meio, está falando de ficar alerta, está falando de ser sóbrio, está falando de vigiar. É a mesma coisa que Jesus falou. À noite quem embriaga, embriaga de noite. À noite, né, é um mundão. Então, tem pessoas que são do dia, mas estão vivendo na noite. E aí, como é que faz? Olha o que Paulo fala. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Próximo. Porque Deus não nos designou para a ira. Deus não nos designou para a tribulação. Deus não nos designou para sermos punidos, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E para fechar com chave de ouro. Ele morreu por nós para quê? Quer estejamos acordados, vigilantes, vivendo em obras, práticas e obediência, quer dormindo.
vivamos unidos a Ele. Lá atrás, esteja vigilante, esquece desse dia não, porque esse dia, o dia que acontecer, eu vou aparecer, na hora que você cochilar eu apareço, você vai rodar. E agora? Paulo está falando que a graça, não é porque você está na graça, que você vai viver na noite, que você vai viver errado, que você vai viver praticando coisa que não presta. Não é porque você é filho, mesma coisa. Então, pai, eu descobri que eu sou filho, e é mais ou menos assim, você tem que me aguentar. Que relacionamento pequeno, baixo, vil, miserável é esse? Meu pai deseja ter um bom relacionamento comigo. Mas entenda, meu pai, entenda isso, o meu pai espera que eu sou um filho da luz, que eu vivo no dia, que eu esteja sempre sóbrio e sempre alerta, esperto com esse mundo, sempre sóbrio, não sendo levado pelas coisas do mundo. Mas, e se por algum motivo eu der uma passeada na noite? E se por algum motivo eu me embriagar, eu me iludir com o mundo, eu pecar, eu desobedecer, se eu dormir, como Paulo diz aqui, para o arrebatamento, está acordado, arrebatado, está dormindo, é arrebatado. Pastor, então esse dormir é dormir de noite, igual nós vamos... Não. O dormir é fazer, talvez, às vezes, alguma coisa daqueles que vivem nas trevas. Isso é estar dormindo. Ah, pastor, mas aqui não é dormiu em Cristo? Pode até ser, mas nesse contexto aqui, está falando o seguinte: você, Marcelo, você pode não ser perfeito como você não é. Você pode estar errado no dia do arrebatamento, que você estará unido com Ele para sempre. Porque não depende de você, depende dEle. Você que tem filho, pensa uma coisa. Você chega para o teu filho e fala assim: filhinho, papai e mamãe amam tanto você, e nós vamos mudar. Para onde que nós vamos? Nós não. O papai e a mamãe vai mudar. E assim, não vou falar para onde que nós vamos, e não vou te falar que dia que nós vamos mudar. Se você estiver em casa, acordado e sóbrio, vai com o papai e com a mamãe. Se não estiver, você faria isso com o seu filho? Mas Deus faz, porque Ele é mau. Pastor, então Deus mudou? O que mudou foi a morte e a ressurreição de Cristo, que mudaram Deus. Você está entendendo? Então Deus era mau e agora Deus ficou bonzinho? Não. Deus, na condição antes do cumprimento da lei, era assim. Você quer? É nesse ponto. Vocês acham que vocês são bons? Então eu vou estabelecer regras, condições. Vocês querem? Queremos. Beleza. Aí quando Jesus vem, morre e ressuscita, Ele apazigua a ira de Deus. Ele pacifica Deus. Deus, Ele se satisfaz com a morte e a ressurreição do Filho dEle. E a partir de agora, nós vivemos numa nova condição, que não depende dos nossos esforços, da nossa vigilância, de estarmos acordados e de estarmos vivendo sempre de dia, vivendo sempre sem pecar, vivendo sempre alerta em todos os aspectos da nossa vida. Agora cabe uma única coisa: você é filho do dia, você é filho da luz. Céu é dia, céu, eternidade é dia, eternidade é luz. Então você vai para lá. Por isso, quando nós entendemos dessa forma e vivemos descansados, isso honra a Deus. Isso para Deus, acho que é como se... Acho não, com toda certeza, é Deus olhando para mim e falando assim: valeu a pena. O que eu fiz, o Marcelo entendeu, que bom. Eu fui rebentado, fui de tudo quanto é jeito por causa dele.
e Ele valoriza o que eu fiz. Aqueles que se dizem, né, os perfeitos, porque eu não fumo, eu não bebo, se vira, meu amigo, então vai para o teu céu. Dependa da a tua eternidade depende da tua obediência, se vira. Quem que vai te perdoar? Você não precisa de ser perdoado, porque você é tão bom, você é tão generoso, você é tão top que, então vai. Por isso eu te estimulo a entender cada dia mais o que Jesus fez. Isso vai te levar a um nível de relacionamento sadio e maduro. Só um spoilerzinho para você entender. Sabe o que é maturidade cristã? Para Deus? Para a turma aí é saber versículo, saber da doutrina, ter estudado em não sei o quê, fazer acontecer. Isso para Deus não tem peso nenhum. Para o homem tem diploma, tem isso, tem aquilo. Sabe o que é maturidade cristã para Deus? Um dia eu vou pregar só sobre isso. Você conhece a justiça de Deus? Você conhece a doutrina da justificação, do que Ele fez por você? Quem conhece doutrina de justificação para Deus é um crente maduro. Quem não conhece, ele fala que é um nenenzinho que está precisando de leite materno. Quem sabe, quem que está certo será? Será que é a Bíblia? Então, irmãos, eu quero que vocês, cada dia, cresçam no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que querem mensagens temáticas e motivacionais e não sei o quê, e vamos fazer, porque Deus é contigo, porque esse ano é o ano do sonho, da tua realização. Isso tem um espaço mínimo, porque isso é mais um estímulo para a alma do que um alimento espiritual. E as pessoas, porque são emocionais, não são espirituais, estão atrás disso. De uau, de bacana, de uma frase de efeito, de uma palavra, de um grito, de um berro. Não entendeu nada, mas está ali, glória a Deus. Mas não sabe nada do que Jesus fez. Se você lê as cartas de Paulo com um novo maneira de ler, você vai falar assim, mas Paulo parece que só fala disso. Paulo fala da morte, da ressurreição de Jesus, ele só fala de Jesus. Eu falo de algo para vocês, eu lá atrás, na lei, era mais ou menos assim, mas o que tem para pregar sobre Jesus? Você já nasceu de novo, não preciso falar de Jesus mais para você. Jesus eu tenho que falar para o perdido, mas para nós, igreja, eu preciso falar da fé de Abraão, preciso falar dos feitos de Davi, preciso falar dos 7 passos para a vitória. Jesus não precisa mais. E aí quando nós vamos conhecendo isso, não tenha vergonha de levantar a mão. Quem tinha esse entendimento que você ouviu hoje, antes de ouvir hoje, levanta a mão. Quem já sabia que era desse jeito, levanta a mão. Vocês já sabiam? Então levanta a mão, por favor, só para eu ouvir uma coisa. Quem que nunca tinha ouvido essa palavra sobre Jesus desse jeito? Não precisa ter vergonha, não. Isso mostra para nós que nós não conhecemos Jesus, nós não conhecemos a obra consumada dele, o alcance, a grandiosidade, a suficiência da obra dele. Por isso que Paulo fala, vocês precisam crescer. Mas crescer no quê? Crescer na doutrina A, B, X ou Y? Não, precisa conhecer Jesus. Porque nós conhecemos o Jesus que nos salvou espiritualmente, mas o Jesus que faz todas as coisas por nós. Quantas faces de Jesus falta ainda ser conhecida? E não é um conhecimento teórico, mas é um conhecimento prático na nossa vida. O Jesus que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. É o mesmo Jesus que carregou a nossa cruz. De um lado, pai, eu não preciso carregar minha cruz mais. Mas por que nós temos carregado enfermidade então? Porque é o mesmo Jesus.
Você está entendendo? Então nós precisamos descobrir o que Jesus é e já fez por nós, para nós sermos beneficiados. Jesus, ele já nos assegurou o arrebatamento. Fique em paz. Deita, dorme, come, faz o que você quiser de sua vida. Viva a sua vida. Procure fazer o certo, procure tudo isso, daí não preciso pregar sobre isso. Mas e no dia mau? No dia estranho? No dia que você está fora do padrão celestial, inatingível? Fique em paz. Você continua sendo filho. E se o arrebatamento acontecer naquele dia, coloca de novo para mim, por favor, o último versículo, Paulo. Penúltimo, né? Quer durmamos, quer acordados. Ele morreu por nós para quê? Por que Jesus morreu por nós? Para que se a gente estiver acordado, se a gente estiver dormindo, nós estejamos unidos com Ele para sempre. Isso não é libertador? Nós podemos dormir. Dormir normal, nós podemos... Nossa, eu errei. Eu ser filho. O amor dele é muito grande. Amém? Glória a Deus. Domingo, provavelmente, eu quero pegar a sequência, que é a parábola das 10 virgens. Bem bacana também. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar juntos. Hoje deu 1 hora de falação. E é tão bacana que hoje, na hora que eu estava montando, eu falei, nossa, só 2 versículos, né, 2 temazinhos ali. Um tema com 2 contextos ali. Falei, nossa, hoje é noite de 15, 20 minutos. Até abrir a boca, né? Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor veio para nos trazer entendimento, revelação da Tua palavra. Que essa palavra de hoje alcance mais vidas, para que as pessoas adorem mais ao Senhor, que as pessoas reconheçam mais ao Senhor, que as pessoas dependam exclusivamente do Senhor, da Tua obra consumada cada vez mais. Espírito Santo, que o Senhor traga um entendimento correto, a necessidade de vermos a diferença, o depois da morte e ressurreição de Cristo, como tudo mudou. O céu mudou, o Senhor mudou, tudo foi mudado quando Cristo morreu e foi ressuscitado por Deus. Em nome de Jesus, esse mesmo Jesus, que já carregou a nossa cruz, esse mesmo Jesus, que virá e nos arrebatará, esse mesmo Jesus, que já levou sobre si a dor que você está sentindo, a enfermidade que foi diagnosticada sobre a tua vida. Em nome de Jesus, nós podemos declarar que nós não precisamos mais carregar nenhuma dor. Você pode dizer isso para você, eu não preciso carregar mais dor, eu não preciso mais conviver com doença, porque Jesus já levou sobre si. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre a tua vida. Que você é curado, que você é sarada, em um nome de Jesus, que aquilo que Ele fez na cruz por você é suficiente, e que nesse exato momento, toda doença do teu corpo está caindo, está saindo do teu organismo, toda dor que você sentir está saindo do teu corpo, da cabeça até os pés, agora, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, seja curado, seja sarado, seja livre, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Até domingo, em nome de Jesus.